Gente, então, começando aqui a nossa aula de revisão, como falei com vocês, essa aula vamos falar dos 4 percursos que nós falamos só sobre a África, que é a expedição 8, que vai desde a página 256 até a página 281. Como falei, toda a expedição 8 vai ser o nosso roteiro de estudo para a prova. Qualquer dúvida durante a prova, se tiver, se você quiser abrir o livro durante a prova, você pode abrir o livro e você vai encontrar o assunto nessas páginas aqui diretamente, tá bom? Como falei, eu não vou conseguir falar sobre toda a expedição, porque foram 4 aulas, e 4 aulas de quase 1 hora cada uma. Então, nós vamos falar aqui um breve resumo de tudo, e caso você tenha alguma dúvida, aí você pergunta na hora, que aí eu vou aprofundar mais o estudo, beleza? Mas não sai daqui sem dúvida. Não sai daqui com dúvidas, tá bom? Falei errado. Bom, primeiro, vamos apresentar, nós apresentamos lá na primeira aula, lá, o continente africano. Muitas pessoas, é um erro comum disso, eu vejo conversas com pessoas adultas, pessoas já de idade idosas, pessoas jovens, adolescentes, crianças, todo mundo gera uma dúvida que acredita que a África é um país. Gente, a África não é um país. Não, a África, eu não posso definir a África como única coisa. A África, a gente viu aqui, é uma pluralidade. A África é um continente inteiro. É um conjunto de países que acaba formando por diversas culturas, diversas etnias, línguas, religiões. Então, eu não tenho como definir a África como uma palavra só, porque a África é uma pluralidade. A África é um movimento de cultura muito grande. Então, um erro muito grave nosso é a gente acabar falando, estipulando só uma África só. A África é miserável, a África é muito quente, a África só tem bicho, a África só tem negro, a África só tem um tipo de religião só. Não, gente. Quando eu penso em África, eu tenho que pensar um conjunto de tudo, de cultura, de línguas, de religiões, de pessoas diferentes, de várias cores, de várias etnias, convivendo no mesmo continente. A África, ela não a gente assim, não pode dizer que é um país só também, por ter essa pluralidade, ela é muito grande. O continente africano é o segundo maior em extensão territorial, terceiro maior em extensão territorial, perdendo só para o continente americano e para o continente asiático, que são os maiores continentes do mundo. Mas mesmo assim, a África é um supercontinente, é muito grande. Como falei com vocês, é o país onde vai concentrar uma grande quantidade de línguas, de etnias, uma grande quantidade de religiões e por aí vai. Bom, mas por que eu tenho que estudar, então, a localização da África? Por que eu estudar? Porque, por exemplo, mostrar onde a África fica, mostrar o relevo, por que apresentar o clima da África, por que estudar essa parte natural? Porque, através dessa parte natural, entender a localização geográfica, eu consigo entender muitas das questões que nós estudamos da parte política da África. Por isso que é tão importante estudar a parte natural primeiro, a parte física primeiro. Por exemplo, se eu olho aqui a África em relação à sua posição geográfica, eu consigo perceber o quê? A linha do Equador, as linhas Trópico de Câncer e de Capricórnio, eu consigo perceber todo o tamanho dela de norte a sul, de leste a oeste. Então eu consigo perceber o quê? A África, ela é grande, então ela vai ter uma diversidade muito grande de climas. Ela vai ter, olha aqui, por ela ser cortada pelo Trópico de Câncer e de Capricórnio, eu consigo entender por que a África tem 2 desertos. Você perguntou, por que a África tem 2 desertos? Um aqui no norte e outro aqui no sul. Eu observando aqui esses trópicos de Câncer e de Capricórnio, eu entendendo que os maiores desertos do mundo estão localizados em torno do trópico de Câncer e de Capricórnio, eu entendo por que a África tem 2 desertos situados, um ao norte e outro ao sul. Se eu percebo que a África é cortada pelo Equador,
eu percebo, poxa, na linha do Equador, geralmente faz muito calor. Geralmente, as maiores florestas tropicais, melhor, equatoriais do mundo estão localizadas na linha do Equador. A Amazônia, a floresta aqui da Islândia, não. Acho que agora esqueci o paísinho que fica aqui agora. Mas aqui eu vou ter o quê? A floresta do Congo, ó. Uma floresta equatorial que é muito parecida com a floresta amazônica. É muito parecida. Se eu pegar uma foto da floresta amazônica e pegar uma foto da floresta do Congo, eu não sei dizer aonde que é aquela foto, se não tiver nada escrito em nenhuma fonte. Por quê? É muito parecida. Então eu começo a perceber os pequenos detalhes. Poxa, eu falo que a África é muito quente. Mas por que ela é muito quente? Pô, se eu observar, ela a maior parte do continente africano está intertropical, ou seja, entre os trópicos. É a região, é a faixa climática que faz maior calor, que recebe maior quantidade de raios solares do mundo. Então, tem o quê? Aqui é quente. Aqui toda essa parte aqui, ó, ela é muito quente. Mas só tem calor, só tem parte quente na África? Não, ó. Tem duas regiões aqui, ó, tropical, que são as zonas temperadas. Então não é só calor, também tem zonas também frias, aonde vai fazer uma temperatura mais amena. Então, eu observar a posição do continente africano, eu consigo perceber e entender muitas das questões políticas, distribuição de população e muitas outras coisas. Bom, aí falando do relevo. O relevo do continente africano, ele é predominantemente, não é em sua totalidade, mas ele é predominantemente de planaltos. Planaltos são regiões acima de 200 metros da faixa da linha média do mar, do nível médio do mar. Então, eu vou pegar o quê? Toda essa parte laranja aqui, ó, é em relação a planaltos. Já essa parte amarela aqui, ó, são áreas mais elevadas, mas não são áreas tão elevadas assim, mas são áreas bem elevadas já também, já até 200 metros. E vou ter as áreas já próximas ao nível do mar em verde. Então, repare que boa parte do continente africano são relevos de planaltos, são relevos de grandes altitudes. Também vou ter situado também lá no continente africano, diferentemente, por exemplo, de outros continentes, pontos bem elevados também, principalmente aqui, ó, eu vou citar o Monte Kilimanjaro, que é um vulcão. Ele está ativo, mas ele é muito alto, pode chegar a quase 6 mil metros de altitude. Então, eu consigo perceber o quê? Lá na África também tem pontos também de grande altitude, não é só de baixa altitude, não. Aí, ainda falando um pouquinho sobre o relevo e também a hidrografia também. Se eu reparar aqui, ó, importantes rios cortam o continente africano. A gente, no continente africano, tem uma característica que boa parte dos rios são rios temporários. O que são rios temporários? Rios temporários são aqueles rios que acabam secando durante algum período do ano. Por exemplo, na época de chuva, geralmente verão, primavera, verão, onde chove muito, esses rios estão cheios. Mas na época de seca, onde quase não chove muito, geralmente outono e inverno, já esses rios não recebem tanta água assim. E por esse motivo acaba não enchendo tanto. E alguns rios até secando. Por isso que a gente vê alguns documentários, eu adoro documentário quando passa no continente africano, ele mostra a época de seca e a época de cheia. A época de seca, gente, é seco mesmo. Você vê aquelas pequenas poças dos animais se aglomerando para tomar um pouquinho de água que tem, ou outros animais fazendo, se deslocando de um ponto a outro, fazendo a migração atrás da água. Por quê? Porque dependendo do momento do continente africano, esses rios param de receber. Por quê? A maioria dos rios, dos grandes rios, eles estão dentro do continente africano. Ó. Muito poucos estão aqui, ó, em seu entorno. A maior parte, os maiores rios estão no interior do continente africano. E isso vai gerar o quê? Durante uma parte do ano, eles não vão receber chuva, diferentemente dos rios que estão aqui próximo ao litoral,
onde, por conta da quantidade de vapor que vai chegar do oceano, vai acabar tendo uma quantidade de chuva maior do que no interior dele. Dúvida, gente? Tranquilo. Tranquilo? Aí eu tenho a fotinha do nosso deserto, aqui, ó. Os dois desertos aqui, ó. Eu tenho o deserto do Saara e o deserto do Kalahari. O deserto, você tem uma ideia, gente? O deserto do Saara, o tamanho dele é de mais ou menos toda a Europa. É como se fosse a Europa toda fosse um deserto. O tamanho do deserto do Saara, você tem uma dimensão do tamanho do continente africano. É muito grande o continente africano. O clima, como eu vou ter diversas faixas climáticas, eu vou ter uma grande extensão, tanto de norte a sul, eu vou ter diversas faixas climáticas. E essas faixas climáticas vão possibilitar diferentes climas. E esses climas vão fazer diferentes formas da população interagir com o meio, diferentes formas da vegetação estar situado nesse continente. Então, o clima vai ditar muita coisa. Principalmente, primeiramente, quando eu falo de clima, eu tenho que olhar os trópicos. Eu vou ter aqui, ó, o trópico de Capricórnio, de Câncer, o além do Equador e o trópico de Capricórnio. Esses daqui são os principais, porque eles vão definir as principais faixas climáticas do mundo. Eu vou ter aqui, ó, do trópico de Câncer para cima, até o Círculo Polar, eu vou ter aqui a zona temperada. Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, eu vou ter a zona intertropical, ou seja, a zona que vai receber maior quantidade de raios solares do planeta. Então, aqui vai fazer o quê? Bastante calor. Tanto é que nós vivemos nessa zona intertropical também, aqui, ó, mais ou menos está por aqui a linha do Rio de Janeiro, ó, mais ou menos nessa faixa aqui. Então, a gente recebe bastante calor, então a gente conhece mais ou menos esse clima. E também eu tenho outra zona temperada também aqui, ó, abaixo do trópico de Capricórnio. E entre esse monte de trópicos aqui, eu vou ter uma composição muito variada, muito grande de faixas climáticas. Eu vou ter zona equatorial, tropical, desértica, semiárida, mediterrâneo e temperado. O clima predominante na África vai ser o tropical, ok? Não vai ser o absoluto, vai ser o predominante, vai ser o clima tropical. Geralmente ligado a climas quentes. Mas por quê? Porque a maior parte do seu território está intertropical, nessa faixa aqui entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Estou sendo muito repetitivo, vocês estão entendendo? Não, tá de boa, tá difícil? É só uma dúvida, professor, rapidinho. Pode falar, deixa eu botar aqui. Esse clima equatorial, ele tá aí, a floresta equatorial, ela tá por causa desse clima? Olha, isso é o clima ele é equatorial. Por quê? Porque eu tenho aqui a faixa equatorial. Eu não vou ter o clima equatorial aqui, ó, por alguns motivos. Primeiro, essa zona aqui é zona de altitude. Se olhar lá o relevo, são as zonas mais altas. Então, eu vou ter o clima aqui temperado. Lembrando que o clima quanto mais alto, mais distante do nível do mar, mais frio é. Então, é por esse motivo que aqui eu não tenho a zona equatorial, ok? Por causa do relevo aqui nessa faixa aqui. Mas nessa faixa aqui, ó, eu vou já ter o clima aqui já mais equatorial, o clima mais quente, vai receber maior quantidade de calor. E por conta dessa quantidade de calor, vai ter aqui muita radiação solar. Com a radiação solar vai evaporar muita água, e com essa água vai formar muitas nuvens e vai precipitar, vai chover muito. Então, repare que isso é uma condição ideal para qualquer floresta. Qualquer planta é o que ela quer: luz e água. Qualquer árvore, qualquer árvore de grande porte, geralmente florestas equatoriais, o que elas querem é isso: muita luz. Aqui é a área onde vai receber maior quantidade de luz. A floresta do Congo é toda essa parte aqui, ó. A floresta do Congo. Toda essa parte aqui tem a floresta do Congo. É uma parte que é muito quente, vai receber muito calor, muita luz do sol e vai ter muita chuva. E com isso, a floresta, por esse motivo, a floresta ela vai ter possibilidade de se expandir em larga escala. É claro que outros fatores vão influenciar,
como, por exemplo, o relevo, o solo, a formação também de, como posso dizer, esqueci, fugiu o nome agora, de correntes marítimas, também dos ventos também, fugiu o nome agora, das massas de ar, entendeu? Então, tudo isso vai influenciar. Não é somente o clima equatorial, mas o clima equatorial é um importante fator para que exista a floresta equatorial nesses lugares. Tanto é que eu tenho a maior formação. As maiores formações de floresta do mundo são nessas zonas aqui, ó, equatoriais. Aí eu tenho a floresta da Amazônia, floresta aqui do Congo, a floresta da Malásia. Todas essas grandes florestas equatoriais estão nas zonas equatorial, nessa zona aqui onde recebe maior quantidade de luz. Expliquei? Conseguiu entender? Entendi. Não, sim, sim. Obrigado. Vitória, você perguntou alguma coisa, Vitória? Não, professor, é só um negócio que eu ia perguntar. Só que então você falou que ali na região do Assuã e da Pretória, então é Pretória, né, que fala. Então, nessa região então é temperado, né, o clima. Isso mesmo. Isso que eu vou falar agora do climograma. Aqui, ó, repare que eu tenho duas regiões distintas, as duas você fala assim, são na zona temperada. Então, você entende que o clima ali é mais ou menos parecido, certo? Ó, eu tenho aqui Suã aqui no Egito e tenho Pretória aqui na África do Sul. As duas regiões, ó, essa aqui está depois do Tropical de Câncer, essa aqui está o quê? Abaixo do Tropical de Capricórnio. As duas estão na zona temperada, certo? Só que se eu olho o climograma aqui, ó, eu consigo perceber que o clima, a quantidade de precipitação é totalmente diferente, a quantidade de calor é totalmente diferente. Por quê? Um está bem próximo ao deserto do Saara, faz parte do deserto do Saara. Já o outro não, o outro já é uma zona bem tropical, bem temperada mesmo. Então eu vou ter uma zona de muito calor e com poucas chuvas, e a outra já vou ter o quê? Com bastante chuvas, principalmente nos meses de verão, aqui, ó, janeiro, fevereiro, novembro, dezembro, os meses mais quentes do ano, e eu vou ter o quê? Pouca chuva nos meses mais frios, geralmente no inverno, com aquelas zonas de muita chuva e tempo seco. Então, eu tenho dois climas diferentes para uma mesma faixa temperada. Então, eu preciso entender o quê? Não é porque existem faixas climáticas parecidas que significa que o clima vai ser parecido com as mesmas faixas climáticas. Deu para entender? Tranquilo? Deu sim, professor. Um outro fator também que vai ser interessante também vai ser a diferença entre a maior e a menor temperatura. Essa variação entre maior e menor, eu vou chamar de amplitude térmica. Essa amplitude térmica vai ser a diferença, como falei, entre a maior temperatura do dia e a menor temperatura do dia. E isso vai ser o quê? O lugar onde vai ter a maior amplitude térmica vai ser um lugar onde vai ser mais difícil de se viver. Imagina só, durante o dia pode chegar a 50 graus e durante a noite é próximo ao zero. Ou seja, você não sabe se você anda, se você anda de casaco ou se você anda sem roupa. Porque a variação, a amplitude térmica é muito grande. Geralmente, nos lugares próximos ao deserto, no deserto, então, chega até menos 0 grau à noite. No deserto. Então, quanto um lugar onde vai ter maior amplitude térmica, pior vai ser para se morar. Vou ter menos pessoas morando naquele lugar ali. Já os lugares onde a amplitude térmica varia muito pouco, é menor, ali vai ser mais agradável de morar. Porque o clima, tanto da parte da noite quanto da parte do dia, vai ser praticamente o mesmo. Geralmente são os lugares muito frios, ou lugares onde tem próximos a grandes corpos de água, ou como o oceano, um grande lago. Geralmente a amplitude térmica nesses lugares vão variar muito pouco. Um exemplo bom aqui é a gente aqui. Nossa amplitude térmica ela é muito pequenininha, nossa amplitude térmica. De dia faz calor, à noite faz frio, mas a diferença não é tão grande assim, não.
não é tão grande. Porque a gente tem o quê? Um grande o oceano, que acaba estabilizando a temperatura durante o dia inteiro. Ok? Entendeu? Dúvidas, gente? Ok, professor. Não, sem Tranquilo. dúvidas não. Beleza, então, vamos passar para o segundo aqui. População. Aí eu falei com vocês sobre o número de população com vocês também. É interessante observar que, quando eu pego em números totais de pessoas vivendo naquele continente, o continente africano ele é o segundo continente mais populoso do mundo, perdendo apenas para o continente asiático, que é esmagadora, né? Aqui eu tenho os três maiores países mais populosos. Entre os 5 maiores populosos, eu tenho 3 países aqui mais populosos. Então, eu vou ter a Ásia, um continente muito populoso. Em segundo lugar, vai vir um continente africano. E a tendência para que essa população do continente africano ela cresça cada vez mais. Estão situando que a nossa população vai chegar a 9 bilhões até 2050. Então, a maior parte dessa população nova que vai surgir vai ser no continente africano. Mas por quê? O continente africano ele está hoje na segunda fase da transição demográfica. Lembra, nós estudamos isso lá no comecinho do ano, lá em sala de aula ainda, quando tinha aula presencial, a transição demográfica. Quem lembra disso aqui? Desse gráficozinho aqui bonito? Eu lembro. Esse gráfico meu aqui já tem até a quarta fase. Eu já tenho um gráfico já apresentando a quinta fase já, mas isso a gente vai ver um pouquinho depois, do ano que vem, a gente vê essa quinta fase aqui. Aí vamos falar um pouquinho mais de Europa, vamos falar um pouquinho mais até do continente asiático, também principalmente o Japão. Aí nesses países a gente vai abordar a quinta fase. Mas por enquanto, até a quarta fase para a gente tá, principalmente no continente africano, que basicamente todo o continente africano está aqui, ó, na segunda fase de transição. Mas o que é isso? Bom, aqui nessa transição demográfica, eu tenho 3 linhas muito importantes. Primeiro, a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem em um lugar. A taxa de mortalidade é a quantidade de óbitos que vem ali. Aí pode ser crianças que nasceram mortas ou vieram a falecer, adultos, idosos, se morreu por tiro, por acidente, não importa. Todo o número de óbito vai contar nessa taxa de mortalidade aqui. E por último, aqui eu tenho a linha do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é o crescimento real da população. Se nasce mais do que morre, o meu crescimento vegetativo ele é positivo. Se morre mais do que nasce, o meu crescimento vegetativo ele é negativo. Minha população está encolhendo. Até aqui tudo bem? Sim. Mas Então, uma dúvida, professor. Rapidinho. Pode falar. Tem vezes que países a natalidade vem abaixo da taxa de mortalidade? Existe. Países geralmente com guerra, países que estão enfrentando alguma praga, alguma catástrofe natural, o número de mortalidade vai ser maior do que de natalidade. Por exemplo, numa guerra, está morrendo muitas pessoas e ninguém quer ter filho. Então, a taxa de mortalidade vai ser maior do que a de natalidade, entendeu? Aí a população está encolhendo. Outro, por exemplo, o Japão. O Japão está morrendo cada vez menos, porém, as pessoas também estão tendo menos filho. Ou seja, hoje as pessoas estão decidindo no Japão lá não ter filho. E quando tem um filho só por casal. Então, esse número de natalidade acaba caindo muito. A gente vai ver aqui na quinta fase, no qual a taxa de natalidade vai cair e a taxa de mortalidade ela vai se manter. Por quê? Por conta do número de filhos que as pessoas vão ter. Você pode pegar a família de vocês aí, ó. Se você pegar o histórico de vocês, o tataravô, o bisavô, o avô de vocês, os pais de vocês e vocês vão ver a quantidade de filhos que elas vão diminuindo cada vez mais. Provavelmente vocês, principalmente as meninas que pensam em ter filhos, vão querer ter no máximo 2 filhos no máximo. Por quê? Porque filho custa caro, porque a inserção da mulher no mercado de trabalho, que hoje a mulher, antigamente o papel da mulher era só ter filho só. Hoje não, hoje a mulher ela quer trabalhar, quer estudar, ela quer ser bem estabilizada para depois, lá no futuro,
pensar em construir família e ter um filho, entendeu? Então, vários motivos levam as pessoas não quererem ter filho. E vão levar esse gráfico a cada vez diminuir mais. Entendi. Tá Obrigado. bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessas fases aqui. Vou até a segunda fase só, que é o que importa pra gente. A primeira fase é quando a taxa de natalidade é muito alta, ou seja, nasce muitas crianças, as pessoas não têm cuidado nenhum em ter filhos, vocês têm famílias com 10, 12 filhos, algo natural. E vou ter uma taxa de mortalidade também muito alta também. As pessoas vão morrer muito facilmente. Geralmente, aqui a expectativa de vida vai ser baixa. As pessoas vão morrer jovens, as pessoas vão ter crianças morrendo. Então, por esse motivo também, as pessoas têm muito filhos. Por quê? Porque a taxa de mortalidade vai ser muito alta. Então, o crescimento ele vai ser baixo. Eu não vou ter um crescimento grande. Por quê? Ainda vou ter um crescimento positivo, mas mesmo assim o crescimento ele vai ser baixo. O crescimento da população ele vai aumentar quando a taxa de mortalidade cair. Mas como que a taxa de mortalidade cai? Quando o governo, quando a população começa a ter a consciência sobre alguns aspectos. Por exemplo, vacinação. Quando é implementada a vacinação, quando é implementado saneamentos básicos, a alimentação adequada, quando acaba de ter aquelas guerras civis, todas aquelas brigas, aqueles conflitos. Então, a taxa de mortalidade ela vai tender a cair. Por quê? A qualidade de vida ela está melhorando. Então, a pessoa vai viver mais por mais tempo e, com isso, vai fazer com que a população continue crescendo, porque a taxa de natalidade ela demora a cair. Ela só começa a cair lá para a terceira fase. Então, o que a África está passando hoje, o que? A África está começando aqui, está começando a experimentar a queda da mortalidade por diversos fatores. Alguns países estão evoluindo, como falei com vocês, alguns países estão melhorando o seu sistema de saúde, o seu sistema de qualidade de vida, a sua educação, e com isso a taxa de mortalidade está começando a cair. Eles estão mais ou menos aqui ainda, está começando a cair. Vai chegar um tempo onde essa taxa de mortalidade vai cair tanto e o crescimento vegetativo vai aumentar. É por esse motivo que se espera que o continente africano seja o país onde mais nasce crianças no mundo. Então, a população que se espera para 2050 é 9 bilhões, ou seja, são 2 bilhões a mais. Boa parte, 80% mais ou menos, vai vir do continente africano. Alguma dúvida? Tranquilo. Não. Tá? A terceira e a quarta fase eu não vou abordar aqui, senão vai mais complicado do que ajudar. Mas vocês lembram que nós falamos sobre essa terceira e a quarta fase já lá em aula, certo? Professor, então a segunda fase, o crescimento vegetativo, ele é positivo, né? Na segunda. Ele tende a ser positivo. Mas lembrando que eu estou falando de um continente inteiro. Um continente, por exemplo, enquanto a África do Sul está, por exemplo, aqui já, ou tem outros países, como a Zâmbia, está aqui ainda, na primeira fase, entrando na segunda. Eu vou ter o Egito um pouquinho mais para frente, já chegando no meio da segunda fase, quase na terceira já, entendeu? Então, vou ter o Marrocos já no início da segunda. Então, eu vou ter uma mistura muito grande. Aqui, como eu falei, o continente africano, ele é muito grande. Eu não tenho como definir algo para falar assim, não, é assim para todo mundo. Não é. Tem países que estão à frente, tem países que estão um pouco mais atrasados, tem países que têm muito conflito ainda, tem países que não tem conflito nenhum, tem países onde tem fome aguda, outros países onde esse problema já foi superado. Então, eu vou ter diversos problemas apresentados em todo o continente africano, tá bom? Professor, a gente estaria em que fase aqui no Brasil? Nós estamos aqui já na quarta fase já. Estamos entrando aqui, na quarta fase. Mais ou menos se fosse lá o Brasil. Aqui na quarta fase. Aonde, por exemplo, a taxa de natalidade já caiu bastante. Você pode ver, por isso que eu falei assim, a família de vocês. Os avós de vocês tiveram um número de filhos, os pais de vocês, não, pegar pelos bisavós. Os bisavós tiveram uma quantidade de filhos, os avós de vocês tiveram outro, geralmente um pouco menor, os pais de vocês tiveram bem menos, 2, 3 filhos, e vocês estão tendendo a ter um filho ou 2 filhos no máximo. Ou seja, a taxa de natalidade está caindo. Entendeu? Também a taxa de mortalidade está estabelecida.
Às vezes tem um aumento maior, às vezes cai um pouquinho, mas ela está estabelecida a taxa de mortalidade. Entendeu? Entendi. Nós estamos aqui. O Japão, países como Japão, França, Suécia, Suíça, são países mais desenvolvidos, já estão já na quinta fase já. Que aqui esse gráfico ele é um pouco antigo, ele não aborda essa quinta fase. Mas já tem países na quinta fase já. Bom, galera, chegamos ao final da primeira parte. Como essa aula ficou muito longa, eu escolhi dividir essa aula em duas partes. Essa foi o final da primeira parte. Entra no próximo vídeo lá, que você vai ver a continuação da segunda parte do vídeo. Beleza? Que Deus abençoe você. Abraço.